Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam também. Vamos iniciar mais uma semana com mais aulas, tá bom? Quero agradecer os desenhos que vocês enviaram da Páscoa, ficaram maravilhosos, ficou muito bonitinho e deu para eu matar a saudade de ver a carinha de vocês, né? Hoje a gente vai continuar com matemática, porque matemática é o que está mais atrasadinho. Nas outras matérias, a gente conseguiu chegar até o plus. Quer dizer, a gente terminou a matéria. O plus é só uma revisãozinha. Matemática ainda a gente não conseguiu. Então, é isso que a gente vai fazer essa semana, nesses dias. Acho que hoje, amanhã, ou mais 3 dias a gente termina a matemática para a gente iniciar outras matérias, tá bom? Mas primeiro a gente tem que terminar a matemática também. Vamos lá, hoje a gente vai fazer as páginas 120, 121, 122 e 123. São 4 páginas, mas não tem muita coisa para escrever, tá? Tem algumas tabelinhas, então não tem muita coisa para escrever, dá para fazer aí de boa. E a gente vai aprender hoje sobre nota fiscal. Para que serve, o que é uma nota fiscal, né? É um documento, a gente sabe. Vamos lá entender direitinho na página 120. A nota fiscal. Ao realizarmos uma compra, devemos sempre pedir o documento chamado nota fiscal. Nele são informados o lugar e a data em que fizemos a compra. São apresentados os dados do consumidor, as informações sobre cada produto comprado e o total gasto. A nota fiscal é importante caso haja necessidade de troca ou o produto apresente algum defeito. A emissão da nota fiscal também é a garantia de que o lojista está pagando seus impostos. Veja a nota fiscal que Pedro recebeu depois de fazer algumas compras. Nota fiscal, então, nada mais é que um documento que a gente tem que exigir na compra de alguns produtos. Com a nota fiscal, ela é muito importante porque se a gente precisar trocar o produto por algum defeito, por qualquer outro motivo, a gente tem que ter a nota fiscal, senão a gente não consegue trocar nada, tá? E também serve para a gente ter a garantia de que o lojista está pagando os seus impostos direitinho. Vamos ver aí uma nota fiscal, a nota fiscal do Pedro, que ele foi na loja de material de construção, fez algumas compras e recebeu uma nota fiscal por isso. Na nota fiscal está sempre a quantidade do produto, o que é o produto que a pessoa comprou, o preço de um produto e o total daquele produto. E no finalzinho, o total de tudo que ele comprou. Então, olha, uma massa corrida, ele comprou primeiro, que custa R$54, total R$54. Uma torneira para lavatório, que custou R$80, total R$80. Um chuveiro de 220 volts de R$102, total R$102. Uma tinta acrílica de 18 litros, que ele pagou R$121, total R$121. Um espelho quadrado de 45 centímetros, que ele pagou R$45, total R$45. Um piso, 2 metros de piso, ele comprou 2 metros quadrados, ele pagou R$412, total R$412. Uma cuba de apoio, que ele pagou R$145, total R$145. E uma bacia com caixa acoplada, que ele pagou R$180, total R$180. Uma bacia de banheiro, tá? Uma privada de banheiro. O total de tudo isso dessa compra que ele fez deu R$1.139. Vamos às perguntas agora. Número 1. Na pergunta número 1 é assim: qual é o nome e o endereço da loja de materiais para construção na qual a compra de Pedro foi realizada? Então, o nome, né? Tá ali, olha. O nome: Tinguá Materiais de Construção. E depois está perguntando o endereço. O endereço também está aqui, ó. Endereço: Avenida Santa Mônica, 1143, Jaciaba. Esse é o endereço. Vamos para a segunda pergunta, número 2. Quantos produtos diferentes foram comprados e quantos reais Pedro gastou? Está lá na quantidade, ó. É só a gente contar quantos produtos ele comprou aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produtos.
8 produtos e vamos ver quanto ele gastou no total? R$ 1.139. Então, ele comprou 8 produtos e gastou R$ 1.139. Próxima página. A página 121. Na página 121, na atividade 1, é assim. Se Pedro tivesse pagado a compra com 12 cédulas de R$ 100, quantos reais ele teria recebido de troco? Então, vamos lá. Para eu explicar isso para vocês melhor, o que eu fiz? Eu fiz as 12 notas de R$ 100, porque aí tá falando que ele pagou com 12 notas de R$ 100. Ele gastou 1.139, ele pagou com 12 notas de R$ 100. Então, vamos ver quanto que dá 12 notas de R$ 100. Vamos contar lá, eu já fiz as 12 notas, nós vamos contar de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200. Então, ele deu aí, olha, para pagamento, R$ 1.200. Mas aí tá perguntando também quanto ele recebeu de troco. Na verdade, a pergunta é quanto ele recebeu de troco. Então, a gente vai ver aí quanto ele recebeu de troco, fazendo uma continha de menos, né? Ele gastou 1.139, mas ele pagou com 1.200. Então, vamos lá. Ele deu 1.200 para tirar 1.139. Vamos ver quanto que vai sobrar de troco. A gente faz uma continha de menos, 1.200 menos 1.139. Essa continha de menos é um pouco diferente por causa do zero. Eu vou fazer com vocês, tá? 9 para chegar no zero, sempre começamos da unidade. Começamos sempre da unidade. Então, o de baixo para chegar no de cima, continha de menos. 9 para chegar no zero, não dá. Então, a gente vai ter que pegar uma dezena, né? O zero vai pegar uma dezena do outro zero. Só que é zero. Que dezena que ele vai pegar? Não tem nada no zero. Então, antes da gente pegar uma dezena para o zero da unidade, a gente vai ter que pegar uma dezena do 2 para o zero da dezena, tá? Então, assim, vamos fazer a troca aí. O 2 não vai valer 2, vai valer 1, porque vai passar uma dezena para o zero. O zero está valendo 10, só que ele vai passar uma dezena para o outro zero da unidade. Então, ele não vai valer 10 mais, ele vai valer 9, tá? Então, agora dá para fazer a continha. 9 para chegar no 10, 1. 3 para chegar no 9, 6. 1 para chegar no 1, né? Porque lá em cima virou 1. 1 para chegar no 1, 0. Depois de novo, 1 para chegar no 1, 0. Então, o total aí, 61. Então, ele recebeu de troco 61 reais. Tem que escrever reais, tá, gente? Porque é dinheiro, a gente põe reais, não só o 61. 61 reais. Número 2. Vânia fez compras nessa mesma loja de material de construção 2 dias depois de Pedro. Então, a Vânia foi na mesma loja que o Pedro foi e fez algumas compras. Só que aí, os produtos que a Vânia comprou não estão os preços. A gente vai procurar o preço lá na nota fiscal do Pedro, da página 120. Então, ela também comprou na loja Tinguá Materiais de Construção, tá o endereço direitinho aí, nome dela, o endereço dela. Vamos ver o que ela comprou. Ela comprou uma torneira para lavatório. A gente não tá escrito aí o valor que ela pagou, mas a gente sabe, indo lá na nota fiscal do Pedro, a gente vai saber quanto ela pagou na torneira para lavatório. Olha lá, R$80. Então, vamos pôr lá o preço da torneira. Na nota fiscal da Vânia, R$80, tá? 80,00. Uma cuba de apoio. Não tá o preço na nota fiscal da Vânia. A gente vai procurar lá na nota fiscal do Pedro, a cuba de apoio. Foi R$145. A gente vai pôr o valor lá, R$145. E depois a gente ela comprou também uma bacia com caixa acoplada. Vamos ver quanto custou, R$180. Aí a gente vai pôr lá na nota fiscal da Vânia, os R$180. Então, vai ficar assim, ó, né? A torneira para lavatório custou R$80, que a gente vai colocar aí. A cuba de apoio, R$145. E a bacia com caixa acoplada, R$180. Desculpa. No total, né, a gente vai pôr... É o mesmo valor, porque ela comprou um de cada, o total de cada um vai ser o mesmo valor. Então, total da torneira R$80,
total da cuba, R$145, e o total da bacia, R$180. Aí a gente vai fazer uma continha de mais aí, tá? Usando esses valores. Então, 0 mais 0 mais 0 dá 0, 0 mais 0 mais 0 dá 0. Vamos seguir nessa ordem, ó, tá? 0, 0, vírgula, na mesma direção da vírgula. É assim que a gente faz conta com um real usando vírgula. A gente faz a conta normal e só que a gente coloca a vírgula no mesmo lugar que está a vírgula embaixo de vírgula. Depois, 0 mais 5 mais 0 dá 5. 8 mais 4 mais 8 deu 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deu 20. Sobe 2, né? Que aí não tá, mas sobe 2 na continha. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Total deu R$405, tá? Agora vamos para a próxima pergunta, letrinha B. Na letrinha B, tá perguntando quantos reais Pedro gastou a mais que Vânia. Então aí, toda vez que a gente quer saber a mais ou a diferença, a gente também faz uma conta de menos. A gente pega o valor que o Pedro gastou menos o valor que a Vânia gastou, pra gente saber a diferença aí, né? Quanto o Pedro gastou mais, quanto a mais. Então a continha já tá aí também, ó, pra vocês fazerem, tá? Ó, vai ficar 1.139 menos 405, tá? 5 para chegar no 9, normal. 5, 6, 7, 8, 9. 0 para chegar no 3, normal também, 0. 1, 2, 3, dá 3. Agora, 4 para chegar no 1 não dá, né? O 1 vai passar uma dezena para o 1, vai valer 11. E o 1, que era 1, passou uma dezena, ficou com 0 dezenas. Ficou valendo 10. Ficou valendo 0, desculpa. Então, olha, a diferença é de R$734. Que aqui, ó, 0 para chegar no 0 é 0. E 4 para chegar no 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deu 7. Então, vamos colocar aí, ó. Quantos reais Pedro gastou a mais que Vânia? R$734. Tá? Resposta: R$734. Próxima página, página 122. Compreender informações. Representar dados em gráficos de barra. A gente já fez alguns gráficos, vocês vão lembrar, tá? A gente tá fazendo gráfico de barras porque são feitas de barrinhas. Ó, estão vendo aí, né? São barrinhas que a gente pinta para fazer a leitura do gráfico. 1. A bibliotecária de uma escola queria comprar mais livros para a biblioteca, então ela fez uma pesquisa para saber o gênero, romance, ficção, comédia, história em quadrinhos. Esse HQ aí quer dizer história em quadrinhos. Suspense e terror. Então, foram alguns gêneros que ela pesquisou. Que gêneros? Romance, ficção, comédia, história em quadrinho, suspense e terror. Mais lido nos últimos 6 meses e colocou os dados obtidos em uma tabela. Depois, para visualizar o resultado da pesquisa, montou um gráfico com os dados da tabela. Então, primeiro ela fez uma tabelinha, essa tabelinha, tá? Com a pesquisa que ela fez. Depois ela montou um gráfico. Vamos ver a tabelinha primeiro. Ó, no gênero romance, a quantidade de livros lidos foram 100 livros lidos. Ficção, 250 livros lidos. Comédia, 200 livros lidos. História em quadrinho, 350 livros lidos. Suspense, 200 livros lidos. E terror, 150 livros lidos. Então, dessa tabelinha, a gente consegue montar o gráfico. Vamos lá. Vamos ver o gráfico agora. Neste gráfico, a gente está vendo aí os livros lidos nos últimos meses, né? E a gente é o gráfico dos livros lidos nos últimos meses. Do ladinho tá escrito a quantidade de livros, ó, começa lá embaixo: 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400.
E embaixo o gênero de cada um aí, romance, ficção, comédia, história em quadrinho, suspense e terror. Daí a gente vai montar o gráfico olhando lá na tabelinha. Eu não sei se o de vocês já está feito ou vocês vão ter que pintar, tá? Eu não consigo saber, no meu já está feito, não sei se o de vocês está feito também. Letrinha B. Sabendo que a quantidade de livros lidos representa a frequência de cada gênero, qual foi o gênero de maior frequência nos últimos 6 meses? E o de menor frequência? Então, olha, olhando lá no gráfico, se o de vocês não tiverem, não tiver, se o gráfico de vocês não estiver pintado as barrinhas, vocês vão ter que pintar, tá? Então, é seguindo a tabelinha. Se tiver já com as barrinhas aí certinho pintadas, não precisa. Então, se tiver que pintar, a gente vai seguir a tabela. Na tabela tem 100, no romance foram 100 livros lidos, então a gente vai pintar, né? 2 quadrinhos aí, olha lá, ó, 2 quadrinhos para chegar nos 100 livros lidos. Na ficção, 250, a gente vai pintar 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos para chegar no 250, que é o número lidos de ficção. Na comédia, 4 quadrinhos para chegar no 200. Lá na comédia, 200 livros lidos. História em quadrinho, 350. A gente vai pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrinhos para chegar no 350 livros lidos de história em quadrinhos. Suspense, 4 quadrinhos para chegar no 200. E terror, 150 de terror, 3 quadrinhos para chegar nos 150 livros lidos. Tá? Se no gráfico de vocês não estiver pintadas as barrinhas, vocês pintam cada barrinha de uma cor para ficar mais fácil de ler o gráfico. Então vocês vão ter que pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores. Isso se não tiver pintado, tá, gente? Eu não consigo saber se o de vocês está pintado ou não, porque o meu já tá. 6 cores e cada gênero vai pintar de uma cor diferente. Se já estiver pintado, não precisa fazer nada. Só olhar aí para a gente responder as perguntas de baixo. Então, vamos na letrinha B novamente. Sabendo que a quantidade de livros lidos representa a frequência de cada gênero, qual foi o gênero de maior frequência nos últimos 6 meses? E o de menor frequência? Então, aí, ó, o que foi de maior frequência foi a barrinha maior, né? Que chegou ao 350, que foi de história em quadrinho. Então, a maior frequência de leitura foi de histórias em quadrinhos. Então, pode colocar ali na letrinha B, HQ, do jeitinho que tá aí, tá? Não precisa escrever história em quadrinho, pode pôr HQ. Só que o H maiúsculo, Q maiúsculo também. E depois a gente põe o de menor frequência, que foi romance, tá? Romance foi de menos. Então, a resposta é HQ, história em quadrinho, vírgula, romance. Romance foi menos. A turma aí não tá muito romântica, não. Letrinha C. Quantos livros do gênero mais frequente foram lidos a mais que os do gênero menos frequente? Não precisamos nem fazer uma continha aí, é cálculo mental mesmo, tá? Ó, o gênero mais lido é história em quadrinho, que foi 350. E o menos lido foi romance, que foi 100. Então, 350 menos 100, 250. Tá? Então, na letrinha C, 250 livros é a resposta. Letrinha D. Que gêneros tiveram a mesma frequência? Teve 2 gêneros que tiveram o mesmo número de livros lidos. Quais foram eles? Só olhar no gráfico ou na tabelinha, né? Comédia e suspense. Pode ver que eles tiveram o mesmo número de livros lidos, de 200. Comédia foram lidos 200 livros, suspense também. Então, colocando aí a resposta na letrinha D, comédia e suspense. Letrinha E. É mais fácil responder as questões acima analisando o gráfico ou a tabela? Por quê? O que vocês preferem? É uma resposta pessoal, tá? Vocês que vão saber aí. O que vocês preferem? Olhar na tabelinha, que é essa daqui, ou olhar no gráfico, que é esse daqui? Só põe a resposta, tabela ou gráfico, tá? O que vocês quiserem. Não precisa escrever por quê, não, porque aí não tem linha. Na verdade, a gente ia fazer isso oralmente, né? Mas coloca só aí, dá pra escrever aí na frente do ponto de interrogação,
tabela ou gráfico, tá? Vamos para a próxima página. Página 123. Atividade 2. Fábio e seus amigos participaram em 2018 de diversas atividades sociais no bairro em que vivem. Veja a turma toda reunida. Então, a gente está vendo aí, olha, algumas atividades sociais que a turma aí, ó, participaram. O Fábio e seus amigos. Na primeira atividade social, tá na plaquinha, ó, do primeiro menininho aí. Organização de torneios esportivos. Só um participando, né? Ó, só um tá com a plaquinha, então só um participou aí dessa atividade social. No segundo, campanha de reciclagem. Quantos participaram de campanha de reciclagem? Ó, 2 menininhos. O próximo, arrecadação de agasalhos. Na arrecadação de agasalhos, foram mais crianças participando. 1, 2, 3, 4, 5 crianças participaram da arrecadação de agasalhos. E na ação social de participação no clube de leitura, foram 3 crianças, tá? Seguindo as plaquinhas aí. Agora vamos preencher a tabela aí, tem uma tabela. Registre na tabela a quantidade de crianças envolvidas em cada atividade. A gente já contou, né, de cada um. Então, olha, a primeira já está feita, o primeiro quadro da tabela, que é a organização de torneios esportivos. Uma criança participou. Depois, campanha de reciclagem, 2 crianças. Na campanha de arrecadação de agasalhos, 5 crianças. E na participação do clube da leitura, 3 crianças. Vamos completar aí a tabelinha. Vamos embaixo aqui nesse gráfico. B. Represente no gráfico os dados da tabela pintando de acordo com as cores da legenda. Aí a gente vai ter que pintar, né? O meu tá pintado, mas não estão as cores que a gente tem que usar, que é a cor dessa legenda, tá? Então, olha, no gráfico estão quantidade de crianças, começando lá embaixo, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Embaixo tá as cores pra gente seguir, ó, verde, cinza, amarelo e vermelho. Não está direito aí, mas está escrito, tá? Amarelo e vermelho. E a gente vai seguir essa legenda para pintar. Então, vamos lá. Pegando o lápis de cor, separei primeiro os lápis de cor verde, qualquer verde, tá? Não precisa ser esse tom de verde, qualquer verde que vocês tiverem. O cinza, o amarelo e o vermelho. Separa aí essas cores, tá? Depois que vocês separarem, a gente começa a pintar. Vamos lá. De verde, seguindo a tabelinha que a gente tem aqui, ó. O verde é organização de torneios esportivos. A gente vai pintar um quadradinho, porque uma criança participou. Depois, campanha de reciclagem, que é a cor cinza, né? Aqui, ó, cor cinza. A gente vai pintar 2 quadradinhos, porque 2 crianças participaram. Na arrecadação de agasalhos, que é o amarelo, lápis de cor amarelo, vocês vão pintar 5 quadradinhos, porque 5 crianças participaram, ó, tá? Pintadinho aí, tá? Dessa cor, mas é amarelo, tá? Porque a gente tem que seguir a legenda. E na participação do clube de leitura, 3 crianças participaram. Então, lá no gráfico, a gente vai pintar de vermelho 3 quadradinhos, vermelho, tá? Porque 3 crianças participaram. Letrinha C. Neste ano, 20 crianças, esse foi no ano de 2018. No próximo ano, que foi 2019, 20 crianças estão participando dessas atividades sociais. Quantas crianças a mais estão participando em relação à quantidade do ano passado? Levando em relação 2018 e 2019, né? Em 2018, foram quantas crianças no total? Vamos lá, olha. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8.
8 mais 3, 8, 9, 10, 11. 11 crianças participaram no ano de 2018. No ano de 2019, 20 crianças participaram. Então, aumentou o número de crianças aí. Então, quantas crianças a mais? A gente faz uma continha de menos. Não precisa fazer conta porque a gente faz cálculo de cabeça. Então, tinha 11 e no ano de 2018, no ano de 2019 tinha 20. Então, 11 para chegar no 20. Dá para fazer a conta no dedo, na cabeça, não precisa pôr no papel. 11 para chegar no 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chegou no 20? 9 dedos. Então, a diferença foram de 9 crianças. Então, vamos lá para respostas. 9 crianças a mais, tá? 9 crianças a mais participaram no ano de 2019, tá? Por hoje é até aqui. Amanhã a gente continua a matemática, quem sabe a gente consegue terminar amanhã, aí a gente já começa outra matéria, tá bom? Beijo, fique em paz, tá? Qualquer coisa é só me procurar, qualquer dúvida é só me chamar, que eu ajudo vocês a fazerem a lição, tá? Com capricho, com atenção. Beijo para todo mundo, bom dia.